Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim. Bom, hoje eu vou responder a pergunta de um colega, né, inscrito neste canal, que ele me fez uma pergunta, né, e eu não vou mencionar aqui o nome dele, né, mas eu vou tentar responder da melhor forma possível essa pergunta que ele me fez. E é uma pergunta bem interessante, né? Que pode ser do interesse de muitas pessoas. Então, para você que fez essa pergunta, eu estou agora respondendo para você e espero que você entenda com alguns exemplos que eu vou dar. Meu nome é Gilvan, vamos lá para a nossa vinheta e eu volto já já para responder a pergunta deste colega que está aqui inscrito no meu canal. Eu volto já já. Bom, pessoal, eu estou aqui com a pergunta que ele fez, é referente na Bíblia, né? Está na Bíblia essa pergunta dele. É em 1 João. Eu não lembro agora qual é o capítulo, não sei se é o capítulo 5, versículo, eu não lembro. Mas está lá no 1 João. Se alguém vê pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àquele que não pecarem para a morte. Há, porém, pecado para a morte, e por esse digo para não orar. Então, nós podemos ver, né, que há pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte. Se a gente for pensar do ponto de vista como de Deus de forma absoluta, de um ser perdoável, que perdoa 70 vezes 7, né? Infinito em perdão, a gente vai ver que essa pergunta não tem nem cabimento dizer que isto se refere ao Deus verdadeiro. Mas João já era um apóstolo bastante iluminado e ele sabia muito bem o que ele estava falando. Então, nós podemos concluir que há realmente pecado que leva à morte e pecado que não leva para a morte. Pecado mais simples, né? E pecados mais pesados, podemos dizer dessa forma. Para exemplificar um caso aqui, em relação a essa passagem bíblica, eu vou te dar um exemplo da mãe de uma colega minha. Ela era uma pessoa que sempre falou mal da vida das pessoas, sempre julgou as outras pessoas. Para ela ninguém prestava. A boca dela só abria mesmo para falar mal dos outros e reclamar das coisas. E aí, com o passar do tempo e uma certa idade, ela adquiriu câncer na boca. E muitas pessoas, inclusive a filha dela, que não se dava bem muito com ela, né? Justamente por causa disso, por o fato dela falar muito da vida dos outros, inclusive ela falava dos próprios filhos também, né? E eles não se davam bem, mas moravam perto, então ela estava sempre lá. Era aquela amizade, aquele entrosamento assim, meio longe, né? E meio perto. Não se conversavam muito, mas ela sempre visitava a mãe dela. E quando a mãe dela pegou esse câncer na boca, ela que sempre ia no hospital com a mãe dela. E o que aconteceu? Eles oravam, né? Inclusive a mãe dela chegou a começar a frequentar a religião, os irmãos começaram a orar por ela, mas só que aquele hábito de falar mal da vida dos outros dela não parava, e ela continuou falando mal da vida dos outros e julgando as outras pessoas
E por mais que ela fosse no médico, por mais que ela fizesse tratamento, aquele câncer só aumentava. E demorou pouco tempo, quase um ano mais ou menos, ela faleceu por causa desse câncer. Então, para você ver, muitas pessoas oraram por ela, inclusive a religião que ela começou a frequentar, né? Os próprios filhos dela. Mas só que não adiantou nada essas orações. Por quê? Porque ela continuou com o hábito de falar mal dos outros, o que é um pecado, né? Ela não quis abandonar esse hábito, ou ela simplesmente não podia abandonar, porque o hábito já se tornou forte demais. Então, esse pecado criou esse câncer e levou ela à morte. Então, não adiantava nada as orações das pessoas que oraram por ela. Se a pessoa quiser mudar, né, a pessoa pela qual você está orando, se ela quiser, estiver disposta a mudar os seus hábitos, os seus pensamentos, você pode orar por ela, entendeu? Desde que a pessoa esteja disposta a mudar. Agora, se a pessoa não estiver disposta a mudar os seus hábitos, ou se ela não conseguir vencer os seus hábitos, você pode acreditar, ela vai morrer com aquele hábito. E por causa daquele hábito, dependendo do tipo de hábito que ela tem, dos tipos de pensamentos, de procedimento que ela tem, como no caso dessa mãe dela, colega minha, né? Então, não adianta você orar por essa pessoa, se a pessoa não quiser mudar. A mudança tem que partir da própria pessoa. Por mais que você ore por uma pessoa, se a pessoa não quiser mudar, ela não muda. Aquilo vai levar ela à morte espiritual ou até mesmo à morte física. Então, agora, se a pessoa quiser mudar, aí você pode orar por ela, que aquele pecado vai ser extinguido e aí ele receberá a vida de Deus, a perfeição de Deus, como está escrito, e Deus dará vida àquele que não pecarem para a morte. O que é não pecarem para a morte? Todos nós pecamos para a morte. O salário de todo pecado é a morte. Todo e qualquer pecado leva à morte. Mas se você decidir e estiver disposto a abandonar aquele pecado, pronto, ele não te levará à morte, né? E as orações das outras pessoas podem te curar de qualquer coisa que você possa ter adquirido em relação a esse pecado. Vamos supor que a amiga minha, essa mãe da minha colega, tivesse mudado o hábito dela de falar mal da vida das pessoas e tivesse pedido perdão a Deus e perdoado as outras pessoas, né? E perdoado a ela mesma por ter cometido tantas barbaridades durante a vida dela toda, né? De falar mal da vida dos outros, ela teria se curado desse câncer e não teria morrido. Mas ela não estava disposta a fazer isso. E começou a frequentar uma religião, e mesmo frequentando a religião, ouvindo a palavra de Deus, ela continuava falando mal da vida dos outros. E esse pecado levou ela à morte. Então, não adianta nada as outras pessoas ter orado por ela, se ela mesma não estiver disposta a mudar. Jesus Cristo disse numa passagem, né? Aquele que vive pela espada morrerá. Então, o significado é justamente esse. Se você vive pela espada, vamos dizer assim, você será morto pela espada. Se você vive com um certo pecado, você vai morrer por causa daquele pecado. Pode até não ser uma morte física, pode ser uma morte espiritual, o que é pior do que a morte física, né? Então, pode até ser uma morte espiritual, no sentido de que você não quis abandonar aquele pecado.
Jesus Cristo disse essa passagem: quem vive pela espada morrerá pela espada. Se você vive falando mal dos outros, se você vive desprezando as outras pessoas, se você vive pisando nas outras pessoas, prejudicando as outras pessoas, pode ter certeza, esse pecado vai te matar, tanto espiritualmente como pode trazer uma doença física para você morrer materialmente, fisicamente. Então, esse é o significado. Mas você pode ser perdoado por Deus, né? Desde que você, como eu estou falando aqui, esteja disposto a mudar o seu comportamento, os seus hábitos. Porque não adianta nada as outras pessoas orarem se a própria pessoa que está recebendo a oração não estiver disposta a orar. Eu me lembro aqui muito bem que Jesus Cristo, ele nunca, foi rara às vezes, muita rara mesmo, as vezes em que Jesus procurou alguém para ele curar. Dificilmente Jesus Cristo fazia isso. As pessoas é que vinham até ele, ou trazia alguém da família para ele curar. E todos que vinham eram curados. Mas só que teve a história de um rapaz que chegou em Jesus e perguntou o que ele podia fazer para herdar o reino de Deus. Jesus Cristo disse para ele para cumprir os mandamentos, e ele disse que já cumpriu os mandamentos. Jesus então disse para ele: falta-lhe uma coisa, venda tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Na hora, aquele rapaz ficou triste e foi embora. Jesus Cristo não foi atrás dele, nem orou por ele para que ele se arrependesse e vendesse as coisas dele, repartisse aos pobres e seguisse Jesus. Jesus deixou ele embora. Jesus sabia que não adiantava fazer nada por aquele rapaz, porque ele não estava disposto a abandonar seus bens. Ele queria continuar com seus bens, que para ele era tudo, era melhor do que o reino de Deus. Então Jesus deixou ele embora, não orou por ele e nem foi atrás dele. E com certeza, o que deve ter acontecido com esse rapaz? Ele morreu. De alguma forma ele pode até ter cometido uma coisa ruim com ele próprio, ou morreu de alguma doença, tudo em relação àquele apego que ele tinha aos bens materiais. Ele preferiu a morte, né, que é um apego aos bens materiais, do que seguir Jesus, que é o que nos leva à vida eterna. Então, como você pode ver, nem o próprio Jesus fez isso. Jesus Cristo, se ele quisesse, ele poderia ter mudado até mesmo Pôncio Pilatos. Mas Jesus não quis fazer isso, porque Jesus não interferia na vida de ninguém. Ele esperava as pessoas virem até ele. Ele não ia atrás de ninguém. E isto é até hoje. Ele está sempre batendo na nossa porta, né? Ele está sempre ali na nossa porta, esperando que nós abra a porta para ele. Se nós abrirmos a porta, logicamente que isso aí é uma simbologia, né, referente à porta da nossa mente, né, do nosso coração, né, para ele entrar. Então ele entra e ceará conosco. E aí nós podemos experimentar aquilo que chama-se de paz infinita, quando nós deixamos o Cristo entrar. Então, é o que eu estou falando, né? Não adianta a gente orar por uma pessoa que esteja cometendo um pecado da qual ela não esteja disposta a abandonar aquele pecado. Se ela estiver disposta, aí você pode orar. Se, no caso de acontecer, de você orar por uma pessoa, né, e ela mudar, sem saber que você orou por ela, isso não foi uma intercessão de Deus, porque Deus
Ele não se intromete nessas coisas. Muitas pessoas podem achar que eu estou exagerando ou que estou errado no que eu estou falando aqui, mas Deus não se intromete nas ilusões humanas. Por exemplo, um país que está em guerra com outro, os governos desse país, eles podem parar com a guerra a qualquer momento. É só eles dar uma ordem e pronto, acabou a guerra. Mas eles não estão interessados nisso. Eles estão interessados em continuar com a guerra. Então não adianta a gente orar para Deus pedindo para aquela guerra parar, porque ela não vai parar, porque as próprias pessoas que começou aquela guerra estão dispostas a continuar com aquela guerra. E isto faz parte da ilusão humana, e Deus não se mete nas ilusões humanas. Deus não se interfere nas ilusões humanas, porque Deus nem reconhece as ilusões humanas. Não Deus verdadeiro. É impossível a luz conhecer as trevas. Então, não adianta nós orarmos. Agora, se você orar por uma pessoa, mesmo que ela não saiba que você está orando por ela e ela muda, duas coisas podem ter acontecido aí. Houve a interferência de seres espirituais iluminados, né? E também pode ser que as suas vibrações de amor por essa pessoa seja tão forte que mudou o padrão subconsciente dela. Então a pessoa realmente abandona aquele hábito devido às vibrações de amor que você transmitiu para ela. Mas quanto ao fato de uma pessoa querer continuar com aquele hábito, com aquele pecado, ela não vai mudar por mais que você ore, e ela vai morrer devido àquele pecado. Essa morte não significa propriamente a morte física, mas a morte espiritual, depressão, sofrimento, angústia crônica, enlouquecer mesmo, ou adquirir uma doença grave que deixa a pessoa desesperada. Tudo isso é uma morte espiritual, que vai matando a pessoa aos poucos, até que ela morra fisicamente. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero ter respondido essa pergunta do meu colega, espero que ele tenha entendido, espero que vocês também tenham entendido, né? Eu tentei explicar da melhor forma possível sobre o fato de que há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte, né? Uma mentirinha, por exemplo, que você faz, né, para evitar um mal grave, né? Você mente para uma pessoa para evitar dela ir lá e cometer alguma coisa, algum ato grave. Então, isso não é pecado para a morte, porque você mentiu apenas para salvar uma vida ou vidas, né? Então isso não é pecado para a morte, né? Agora, um pecado, por exemplo, de falar mal da vida dos outros, pisar em cima dos outros, roubar o que é dos outros, se beneficiar com a alegria dos outros, com a tristeza dos outros, né? Prejudicar os outros de alguma forma, fazer calúnia contra as outras pessoas, tudo isto é pecado. E se a pessoa não abandonar este pecado, ela vai adquirir algo grave na vida dela que levará ela à morte, de alguma forma, mas levará ela à morte. Mas se ela estiver disposta a abandonar esse hábito, né, esses hábitos pecaminosos, então ela receberá de Deus a vida, né? Em outras palavras, quando ela solta todos aqueles erros, aqueles pecados, a vida de Deus passa a fluir livremente dentro dela de uma forma perfeita. Então é por isso que está escrito que Deus dará a vida, né? Então este é o significado de tal passagem. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, né? E gostei muito da pergunta desse
nosso amigo, né? Quem quiser fazer mais perguntas, né? Se eu puder responder, eu respondo. Se eu não puder responder, eu falo também que não sei, né? E se eu não souber, eu vou procurar meditar até receber uma revelação sobre a pergunta de vocês. E é isto que eu gostaria mesmo que acontecesse, que vocês se interagissem com o canal e fizessem pergunta, alguma dúvida que vocês tiverem em relação à Bíblia ou em relação aos ensinamentos de Joel Goldsmith. Entendeu? Gostaria que vocês interagissem comigo aqui nesse canal, fizessem pergunta, né? Então, eu agradeço muito a você, meu amigo, que Deus te abençoe e te ilumine. Espero que você tenha compreendido essa minha explicação, né? E muita paz para vocês todos. Muito obrigado a todos vocês. Um ótimo dia, uma ótima semana, uma vida repleta de paz e alegria para todos vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.